Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, a defesa final do projeto de final de curso da aluna Gabriele Silveira Pavlak, aluna do curso de Engenharia Aeroespacial da UFSM. O título do trabalho é Proposta de Método para a Integração entre Engenharia de Sistemas baseada em modelos e análise de falhas. Então, Gabriele, você tem até 30 minutos para a sua apresentação. A palavra está com você. Certo, obrigada. Então, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença da banca, professor Eduardo, professor Christopher e Elinélcio. Então, vou apresentar meu projeto final de curso. Aqui está o roteiro da apresentação, então, introdução, fundamentação teórica, desenvolvimento, resultados, discussões e conclusões, e, por fim, as referências do trabalho. Então, começando pela introdução, sabe-se que hoje em dia existem muitos sistemas complexos, como aviões, satélites, veículos autônomos e entre outros. E esses sistemas, com o avanço da tecnologia, eles tendem a ser cada vez mais complexos. E a necessidade de metodologias, abordagens para desenvolver e gerenciar esses sistemas é cada vez maior. E sempre com o objetivo de entregar um sistema com sucesso e o menor custo. Porém, esses sistemas são suscetíveis a falhas e é necessário ter conhecimento de como essas falhas podem ocorrer para buscar mitigar os riscos. E quanto antes forem descobertas as maneiras que o sistema pode falhar, maior o potencial de evitar as falhas e as mudanças tardias no projeto. Porque quanto mais tarde essas mudanças ocorrem, maior serão os custos das alterações, né? Então, seguindo nesse raciocínio de abordagens para desenvolver sistemas complexos e análise de falhas, observou-se que tradicionalmente existe um distanciamento das equipes de engenharia de sistemas e análise de falhas, e também que as análises de falhas normalmente são centradas em documentos e normalmente não são feitas desde o início do ciclo de vida do projeto. Então, observou-se uma oportunidade de trabalho que consiste em buscar aproximar mais essas duas áreas. A motivação inicial desse trabalho foram os pequenos satélites acadêmicos, como CubeSats e CanSats. Eles são sistemas que costumam ter baixa ou média complexidade e são bastante suscetíveis a falhas. Então, os alunos podem adquirir uma experiência bastante interessante ao desenvolver esse tipo de projeto. Com isso, o objetivo do trabalho, então, é desenvolver um método de modelagem de sistemas acadêmicos de baixa e média complexidade, com integração às análises de falhas. Os objetivos específicos para atingir o objetivo principal são identificar as dificuldades existentes nas análises de falhas tradicionais, comparar as informações presentes em um modelo com as informações presentes nas análises de falhas, identificar as informações e o nível de detalhamento necessário para realizar a análise de falhas, avaliar a possibilidade do uso de ferramentas tradicionais de análise de falhas com a engenharia de sistemas, propor um método e aplicá-lo a um estudo de caso e, por fim, discutir os resultados encontrados. Então, esses são os tópicos que serão desenvolvidos no trabalho. Agora, uma breve fundamentação teórica dos assuntos que foram relevantes para o trabalho. A análise de modo e efeito de falha, FIMEA, é uma metodologia utilizada na engenharia e gestão de qualidade para identificar e analisar potenciais modos de falha em um sistema, processo ou produto. Na FIMEA, além da identificação dos modos de falhas, também são identificadas as possíveis causas e efeitos, e também é feito o cálculo do risco de cada modo de falha. A análise de árvore de falhas, FTA, é uma ferramenta que auxilia na identificação e análise das possíveis causas de falhas em um sistema. A FTA é uma metodologia bottom-up, onde o evento de topo é uma falha e em seguida são analisadas as possíveis causas desse evento. A engenharia de sistemas baseada em modelos é a aplicação formalizada de modelagem para apoiar os requisitos do sistema, projeto, análise, verificação e atividades de validação, começando na fase de projeto conceitual e continuando ao longo do desenvolvimento e fases posteriores do ciclo de vida. Nesse trabalho foi usado o Arcadia,
que é um método de engenharia de sistemas baseado no uso de modelos, com foco na definição, avaliação e exploração colaborativa de sua arquitetura. E o Capella é a ferramenta que viabiliza a aplicação do método através de uma interface gráfica, é o software que será usado como exemplo. Agora, em relação ao desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento foi feito a partir dos objetivos específicos apresentados. Então, o primeiro objetivo era aplicar a FME e a FTA em um estudo de caso e listar as principais dificuldades encontradas. Então, foi escolhido como estudo de caso um CANSAT desenvolvido por ex-alunos da UFSM, o Lorenzo e o Matheus. E no projeto deles, antes deles começarem a construir o CANSAT, eles desenvolveram esse diagrama de árvore do produto. Então, considerando hipoteticamente que eu fosse da equipe deles, esse seria o meu input documentado para eu realizar as análises de falhas. Então, com base nisso, eu fiz a tabela FMEA e a FTA para esse estudo de caso, e eu posso citar como algumas das dificuldades encontradas a falta de uma análise funcional prévia de cada um desses componentes. Foi difícil também identificar o caminho das falhas, causas e efeitos. Para isso, eu precisei fazer e usar um diagrama N2 como auxílio. A manipulação da tabela FMEA também não foi muito agradável, porque o documento não se adapta dinamicamente a cada alteração. E eu criei também um diagrama de blocos e CONOPs para ajudar a visualizar as informações. Outra dificuldade também foi a tomada de decisões individual no momento de analisar cada modo de falha, porque não havia um histórico de falhas e muitos detalhes documentados do projeto para eu consultar. Então, essas foram algumas das dificuldades encontradas tendo apenas esse diagrama como apoio. O segundo objetivo específico consiste em comparar as informações presentes na FMEA e na FTA com as informações comumente presentes em um modelo. Então, a partir dessa comparação, eu consegui compreender melhor quais informações são comuns entre eles, com o objetivo de unir as informações das duas áreas de forma que elas se complementem. A etapa de planejamento, requisitos e definição de stakeholders tem bastante informações em comum. Outro fator em comum é o uso de diagrama de blocos e análise funcional, e também a alocação de funções. Então, com isso, percebeu-se uma oportunidade de otimizar o uso dessas informações repetidas. O terceiro objetivo específico consiste em identificar as informações e o nível de detalhamento necessário para realizar as análises de falhas. Eu elenquei algumas informações que eu julguei necessárias para realizar a análise de forma satisfatória, ou seja, não comprometer a qualidade da análise devido à falta de informações. Então, são objetivos e requisitos, conceito de operação para ter uma visão geral das etapas, funções externas, funções internas, componentes e partes. Sobre as partes, vai depender da complexidade do sistema e do objetivo e do detalhamento da análise também. E também interfaces e trocas entre componentes. O quarto objetivo consiste em avaliar o uso de ferramentas tradicionais de análise de falhas, como a FMEA e a FTA, com a MBCE, com o intuito de descobrir se realmente fazia sentido unir essas duas áreas ou não. E com a revisão de literatura, ficou bem evidente que que existem trabalhos recentes que abordam esse tópico. Então, portanto, o uso da MBCE em sinergia com as ferramentas de análise de falhas possui sim um potencial para ser uma tendência no desenvolvimento de sistemas complexos e trazer de fato as análises de falhas para o início do ciclo de vida do projeto. Os outros dois objetivos consistem em propor um método que aproxime a modelagem do sistema e as análises de falhas e aplicá-lo a um estudo de caso. E o último objetivo é discutir os resultados encontrados. Então, esses dois objetivos serão apresentados a seguir. Partindo para os resultados, agora eu vou apresentar o método proposto, que foi criado tendo como base
o que foi desenvolvido nos objetivos específicos apresentados anteriormente. E a segunda parte dos resultados é a aplicação em um estudo de caso para elucidar cada uma das etapas. Então, o método proposto tem 5 etapas, e o seu objetivo é realizar a modelagem de sistemas acadêmicos de baixa e média complexidade em sinergia com as análises de falhas. E algumas das suas características são corroboração entre informações do modelo e das análises de falhas, iteração e aprimoramento tanto das análises de falha como do modelo, e ser acessível para os estudantes, considerando custos, cronograma e complexidade. Antes de apresentar cada uma das 5 etapas, eu gostaria de enfatizar que o método tem um direcionamento, ele tem alguns requisitos para poder ser aplicado. Então, ele é voltado para sistemas acadêmicos de baixa e média complexidade, não necessariamente sistemas aeroespaciais. É necessário ter um conhecimento básico em ferramentas de análise de falhas, como a FMEA e a FTA, conhecimento básico em modelagem de sistemas e conhecimento e acesso a uma ferramenta para realizar a modelagem. Nesse caso, será usado o Capella como exemplo. Agora, explicando cada uma das etapas, a primeira etapa do método proposto consiste em entender o problema, entender as necessidades dos stakeholders, entender o que deverá ser feito. Então, nessa etapa, a partir da declaração do problema, é onde são definidos os requisitos e o conceito de operação. E como informação de saída dessa etapa, temos as capacidades do sistema, onde uma capacidade é algo que o sistema deve ser capaz de fazer para atingir os objetivos da missão. A segunda etapa é onde define-se o que o sistema deve fazer para alcançar o objetivo. Então, aqui são formalizados os requisitos e definidas as funções do sistema ainda em alto nível, porque nessa etapa define-se o que o sistema faz, mas ainda não é definido como o sistema fará. Então, são identificadas as funções, funções externas e as interações entre essas funções. E o resultado final dessa etapa é o diagrama de arquitetura do sistema. A terceira etapa é onde começa a introdução às análises de falhas, porque além da modelagem já é feita uma análise de criticidade preliminar, e aqui o objetivo é definir como o sistema irá funcionar de maneira lógica. Então, é feita uma decomposição funcional, são identificados os subsistemas, as funções são alocadas aos subsistemas, as interfaces e trocas funcionais são identificadas e, então, é feita uma análise de criticidade dos subsistemas. E o resultado esperado dessa etapa é o diagrama de arquitetura lógica e a definição dos subsistemas críticos. Em relação à análise de criticidade, os critérios definidos para elencar os subsistemas mais críticos são o impacto no comportamento geral do sistema. Aqui é considerado o número de modos de operação que o subsistema participa, o número de funções do subsistema e também o número de interfaces com outros subsistemas. Também é considerado o impacto na missão, considerando o número de funções que, em caso de falha do subsistema, falharão e levarão à falha da missão. Outro critério é o impacto catastrófico, que considera o número de funções que, em caso de falha do subsistema, levarão à falha catastrófica. E a identificação desses subsistemas críticos nessa etapa é importante para o planejamento das análises de falhas e também para a escolha de componentes do subsistema, porque a criticidade de cada subsistema já estará sendo considerada durante a tomada de decisões, durante as escolhas. A quarta etapa define como o sistema será implementado. Então, aqui são feitas as escolhas tecnológicas, trade-off de componentes. Então, essa etapa tem o objetivo de identificar as funções e interações em baixo nível, alocar as funções aos componentes físicos, definir a arquitetura física do sistema e identificar os componentes críticos.
As informações de saída dessa etapa são o sistema modelado até o nível de implementação e informações de apoio para realizar as análises de falhas. E dentre essas informações de apoio, eu posso citar os subsistemas e componentes críticos, a análise funcional, as interfaces e trocas, e também os cenários de operação. Em relação à análise de criticidade da etapa 4, agora o objetivo é identificar os componentes críticos, enquanto na etapa 3 o objetivo era identificar os subsistemas críticos. A ideia é que essa análise de criticidade também possa auxiliar no trade-off de componentes, além da análise de falhas. Então, os critérios estabelecidos são o número de funções do componente, número de funções do componente na missão primária, número de funções impactadas em caso de falha do componente, número de funções impactadas em caso de falha do componente que levam à falha catastrófica, e o somatório desses valores é dado por uma equação onde o número de funções que levam à falha catastrófica tem um peso maior. A última etapa consiste em realizar as análises de falhas. Esse diagrama representa de forma simples as entradas e saídas dessa etapa. As informações de entrada são aquelas informações que já foram obtidas através da modelagem. Na parte de cima da atividade central do diagrama, a gente tem os controles que direcionam a atividade. Então, nesse caso, são as normas, os objetivos, planejamento e especificações que direcionam as análises de falhas. Já os mecanismos representados abaixo são aspectos físicos, por exemplo, pessoas e ferramentas que permitirão desenvolver a atividade central. E a saída da etapa será a FMEA-FTA. Então, essas são as 5 etapas do método. Para elucidar essas 5 etapas do método que eu apresentei, foi feita a sua aplicação em um estudo de caso, que é o projeto hipotético de um CANSAT para a competição acadêmica. Então, eu criei 2 missões semelhantes à competição real. Missão primária, simular o lançamento, a reentrada, o pouso e a recuperação de dados de um módulo espacial. E a missão secundária, realizar uma missão em solo. A seguir, eu vou apresentar o que foi realizado em cada uma das etapas, de maneira bem sucinta por conta do tempo e também porque o foco dessa aplicação é elucidar cada uma das etapas. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre a minha modelagem em si, em cada um dos diagramas, mas sim em como foi a etapa do método como um todo. Mas no relatório eu detalho melhor cada diagrama, até porque se a pessoa vai aplicar o método com outra ferramenta que não seja o Capella, ela precisa entender as diferenças, né, entender como foi feito. Então, na primeira etapa, considerando uma competição de CANSAT, a partir da missão e dos requisitos da competição, foi feito o CONOPS para entender como o sistema vai operar. Então, eu dividi em 4 modos de operação, atendendo ao que foi proposto pela missão. O output dessa etapa são as capacidades do sistema, que é basicamente o que o sistema deve ser capaz de fazer. Então, as capacidades identificadas foram ser lançado, coletar dados de precisão e aceleração, armazenar dados e pousar. Resumidamente, a etapa 2 é onde inicia a análise funcional e a modelagem de fato. Então, foram identificadas as funções internas e externas e as suas interações, e com isso foi obtido o diagrama de arquitetura do sistema em alto nível. Na etapa 3, foi feita uma decomposição funcional e a identificação dos subsistemas e suas interfaces. Foram definidos 4 subsistemas e feita a alocação funcional. Esse é um dos diagramas obtidos nessa etapa, esse é o diagrama de arquitetura lógica. E eu usei as cadeias funcionais do Capella para representar os modos de operação do CONOPS. Ao todo, são 4 modos de operação, então eu consegui ter uma visão geral da participação dos subsistemas e das funções em cada um dos modos. A etapa 3 também contempla a análise de criticidade de subsistemas.
Essa tabela apresenta o resultado obtido, seguindo aqueles critérios apresentados anteriormente, e o subsistema CDH foi classificado como o mais crítico. Esse resultado já era esperado. Se a gente analisar o diagrama de arquitetura lógica, é possível notar que o subsistema CDH realmente tem um comprometimento maior no número de funções e modos de operação. Mas esse não pode ser o único critério considerado, né? Por isso que é importante considerar os demais critérios. E, além disso, para sistemas mais complexos, caso o diagrama fosse maior, é mais difícil de olhar e já saber qual é o subsistema mais sobrecarregado, por exemplo. Então, por isso que é importante a análise, e nesse caso, o resultado está de acordo com o que já era esperado, né? O CDH como o mais crítico. A etapa 4 tem o objetivo de definir como o sistema será implementado. Em relação à modelagem, foi realizada mais uma decomposição funcional e definido os componentes físicos. Então, esse foi o diagrama de arquitetura final obtido. Aqui são apresentadas todas as funções, componentes e subsistemas do sistema, e também as funções externas e os atores externos. Nessa figura eu ocultei para facilitar a visualização, mas também foram definidas as trocas funcionais, né, entre cada uma das funções. Durante a etapa 4 também foi realizada a análise de criticidade dos componentes. Então, esses são os mesmos critérios apresentados anteriormente para a etapa 4, porém foi necessário adaptar um critério, porque eu notei que para saber se será falha catastrófica ou não, eu preciso saber em que estágio o componente falhou. Por exemplo, se a bateria falhar antes do lançamento, o sistema nem será lançado. Então, é falha na missão, mas não é falha catastrófica. Então, eu considerei se o componente irá falhar após o lançamento. E a equação para somar a pontuação se manteve a mesma. Esse foi o resultado obtido com os valores já normalizados. Realmente já esperava-se que o Arduino fosse o componente mais crítico, mas é interessante também notar a criticidade de outros componentes que poderiam acabar não sendo tão notáveis. E analisando cada coluna da tabela, também dá para tirar alguns insights. Por exemplo, nota-se que falha nos cabos ou na bateria acarretaria em falha de muitas funções, analisando a terceira coluna ali do FI. Bom, seguindo a etapa 5, última etapa é a análise de falhas. No relatório eu apresento com mais detalhes as tabelas FIMEAs obtidas e as FTAs, mas a etapa foi desenvolvida como ilustrado no diagrama mostrado anteriormente. E nesse slide eu quis trazer esse diagrama, é um diagrama PDFB do Capella, porque ele foi um diagrama que me ajudou muito nas análises de falhas. Aqui ele está representando o modo de falha, a variação de pressão não é calculada, e mostra os caminhos dos possíveis efeitos e das possíveis causas. Mas esse diagrama como um todo, ele pode ser usado para analisar a falha de qualquer função, e isso me ajudou muito a preencher a tabela FIMEA e a fazer a FTA. Essa maneira que as funções foram organizadas mostra uma visão sequencial da execução das funções, semelhante ao diagrama de cenário, e isso me ajudou a ver os caminhos da falha. Inclusive, através dessas análises, eu notei algumas inconsistências no modelo e pude corrigir. Então, realmente, o modelo auxiliou a análise de falhas com diagramas como esse, e a análise de falhas corroborou com o modelo. Aqui tem um exemplo de FTA para o mesmo modo de falha, variação de pressão não é calculada. Esse diagrama foi feito no modelo, no Capella, usando a extensão desenvolvida pelo ex-aluno do ITA, o Quintino, e no relatório é mostrado passo a passo para instalar essa extensão no Capella. Então, essa foi a aplicação do método em um estudo de caso. Em relação às discussões, eu trouxe alguns tópicos. Então, sobre o método proposto, ele pode ser considerado acessível, porque desde que aqueles pré-requisitos sejam cumpridos,
Não tem nenhuma complicação para aplicá-lo e é sugerido um software gratuito para fazer a aplicação. Ele pode ser considerado flexível também, porque ele pode ser aplicado para diferentes tipos de sistemas e é possível adaptar os objetivos das análises de falhas, adaptar os critérios de criticidade também. E ele traz as análises de falhas para o início do ciclo de vida do projeto. E ele tem potencial para otimizar o uso das informações. Isso quer dizer que as informações, muitas vezes repetidas entre o modelo e a análise de falhas, podem ser melhor aproveitadas e evitar retrabalho. Em relação à aplicação do método, o foco era elucidar as etapas, então considera-se que todas as etapas foram cumpridas. Foi apresentado também um exemplo de adaptação de critério de criticidade para o estudo de caso em relação às falhas catastróficas. Alguns benefícios que o método pode trazer, então, otimização do projeto e do tempo com a reutilização do modelo, ainda mais em algumas competições que os projetos são muito parecidos a cada ano. Fornecer um histórico de falhas. A equipe pode adquirir a cultura de realizar a análise de falhas e, com isso, ir montando um histórico. E, com isso, também os critérios para a análise de criticidade podem ser mais assertivos. Otimizar o trabalho em equipe, seguindo o conceito de Single Source of Truth, uma única fonte da verdade, o que ajuda a evitar erros no compartilhamento das informações entre a equipe. E identificar e mitigar riscos de forma precoce, trazendo a análise de falhas para o início do ciclo de vida do projeto. Então, as conclusões. Os objetivos específicos foram cumpridos e guiaram o desenvolvimento, né? Eles contribuíram para entender como unir as informações das duas áreas. Foi proposto um método que integra a modelagem de sistemas e a análise de falhas, permitindo a troca de informações entre as duas áreas. O método propõe um passo a passo de modelagem de sistemas com uma linguagem acessível para iniciantes no assunto. E, em conjunto com a modelagem, ele aproveita e introduz as análises de falhas. Então, ele traz duas importantes áreas para o desenvolvimento do projeto, duas áreas que contribuem para entregar um sistema de sucesso. Então, além de contribuir com a inserção da prática de modelagem, ele acrescenta as análises de falhas, que também são muito importantes. E mostra como as informações das duas áreas estão em sinergia, né? Trazendo as análises de falhas para o início do ciclo de vida do projeto. A aplicação em um estudo de caso demonstrou as etapas do método, resultando na aplicação de um método com potencial para apoiar a transição de informações centradas em documentos para informações centradas em modelos, assim como foi feita com a FTA. Como trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do método em um estudo de caso real, e o acoplamento da tabela FIMEA ao modelo, sem a necessidade de ferramentas comerciais, né, assim como foi feito para a FTA. Obrigada pela atenção, eu fico disponível para as arguições da banca e os demais slides são as referências do trabalho. Certo, obrigado, Gabriele. Agora a gente passa a palavra à banca. Inicialmente agradeço, né, a presença do professor Christopher do ITA e do Linélcio, que trabalha atualmente na empresa IACIT. Então, passo a palavra aí primeiro para o Linélcio, para fazer as suas considerações. Legal. Obrigado. A primeira coisa que eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que acho que é uma honra toda minha de participar dessa banca e poder contribuir um pouquinho com trabalhos de TCC, né? Então, assim, obrigado, Eduardo, pelo convite. E, primeiramente, eu quero dizer assim, para a Gabriele que eu acho que o trabalho que ela fez é muito relevante, tá, Gabriele? Eu acredito que já na fase de graduação, você fazer um trabalho onde você acople ferramentas e análise de riscos que normalmente se faz em trabalhos de mestrado e doutorado, eu acho que é muito legal, né?
e você direcionou o uso dessas ferramentas da modelagem Model-Based System Engineering para a área de Kansai, ou seja, você disse a aplicação disso. Então, assim, nos meus comentários, eu fiz alguns apontamentos no caderno, né, enfim, no arquivo PDF, que eu vou enviar depois para o Eduardo, mas se atente, assim, os comentários que eu faço ali é até um viés para uma área mais forte, ou seja, infelizmente, eu tenho um viés para exigir um pouco mais de trabalhos que eu leio, mas é em função de como eu trabalho e da área que eu trabalho. Então, por favor, não levem, não se sinta, não, mas como assim você está falando sobre isso? Por favor, até Eduardo, com a menina ali, né? Então, não é isso. É que assim, até, por favor, Eduardo, talvez se eu tenha pesado na mão demais no comentário, me releve, por favor. Eu tenho que dar um filtro, né, em comentários e críticas com relação a trabalhos de TCC, trabalhos de graduação, tá? Eu sou novo nessa área ainda. Então, assim, a primeira pergunta, Gabriel, que eu gostaria de te fazer é assim: você colocou lá na introdução que a aplicação era para sistemas acadêmicos, mas, assim, de fato, você acha que é só para sistemas acadêmicos mesmo o que você fez? Então, eu acredito que pode ser aplicado para sistemas não acadêmicos também, mas a motivação inicial e o direcionamento para desenvolver ali os objetivos específicos e depois a aplicação em um estudo de caso, acabou que eu tive que decidir, né, qual seria esse estudo de caso, e eu acabei focando em projetos acadêmicos, mas eu acredito que o método ele pode ser aplicado tranquilamente em um sistema que não seja acadêmico. Ok. Eu também acredito que sim, né? Eu fiz essa pergunta exatamente para saber a sua opinião. É claro que, assim, quando a gente aplica a junção do Capella, né, com essas ferramentas poderosas que é a FTA, aí eu falo FIMEA e /FIMECA, porque eu usei essas duas ferramentas também no meu mestrado, né, que eu defendi há pouco tempo, e elas são ferramentas extremamente poderosas no mesmo nível que você aplicou e em níveis superiores, e até em uso desde o começo, de fato, do ciclo de vida de um produto espacial, tá? Que não sejam somente acadêmicos ou não, tanto é que eu defendo que o que eu fiz no meu mestrado pode ser aplicado a qualquer sistema crítico. Também entendo que o que você fez possa ser aplicado em qualquer sistema crítico, independente se é espaço ou não, claro, com alguns ajustes das características onde está sendo aplicado isso, porque cada sistema crítico tem a sua peculiaridade, tá? Mas, de fato, pode ser usado mesmo. Um segundo comentário que eu vi na motivação é que, assim, no meu entendimento, a motivação é até mais do que aquilo que você colocou. Está perfeita a motivação, acho que está bem claro a motivação. Mas, hoje em dia, só como contribuição para você ter uma ideia como isso é importante, qualquer recurso, qualquer R$1 público que é aplicado em desenvolvimentos hoje, seja acadêmicos ou não, seja desenvolvimentos críticos, como o Centro Espacial ITA faz, é mandatório a análise de risco. Tá? É mandatório desde o início do projeto, ou seja, na verdade não é nem do CONOPS, é desde a declaração de missão, ou ou de repente uma análise de risco, coisa que eu já estou vivenciando na empresa que eu trabalho hoje, antes de qualquer entrega de proposta comercial, a análise de risco já tem que ser feita. A partir de um determinado valor da proposta comercial, que aí eu não vou me limitar a não falar que são coisas da própria empresa, se não tiver uma análise de risco, ela nem passa para a etapa de análise dos donos antes de soltar para o cliente. Então, isso é uma coisa que eu já aprendi em pouco tempo lá na empresa, 2 semanas, que a análise de risco já começa lá na análise de contrato. Até da viabilidade, se vamos fazer esse projeto ou não. Então, é uma coisa até mais atrás ainda. Um outro comentário sobre os objetivos. Eu entendi a sequência dos objetivos, o objetivo principal, os objetivos específicos. Eu tentaria simplificar essa declaração de objetivos, sendo um objetivo só, e talvez objetivos secundários. É que eu também vivenciei um problema como esse na minha, onde eu tive que exatamente delimitar muito bem qual era o meu objetivo. Porque se eu fosse listar todos os objetivos secundários, seria uma quantidade absurda. Tá? E no seu trabalho,
no relatório, você cita os objetivos principais, os secundários, os específicos, em vários lugares também. Então, eu vi isso também repetitivo ali. Então, até para ser muito simples de quando alguém bater o olho e falar assim, qual que é o objetivo mesmo do trabalho? É isso, uma declaração, é esse o objetivo. Os outros secundários, ou os específicos, às vezes é bom, talvez não precise detalhar tanto assim, entendeu? Assim, às vezes pode se confundir um pouco do que é de fato o objetivo, tá? Talvez esse seja a minha rabugice do fato de ser um trabalho de TCC, tá? Então me perdoe. Com relação à fundamentação teórica, eu queria fazer um comentário assim, eu gostei da fundamentação teórica, tá? E aí a pergunta é, quando você coloca fimeia e fimeca, na verdade, a fimeca é uma derivação da fimeia. De fato, você usou o C da criticidade no trabalho ou você só ficou na fimeia? Porque eu vi agora na apresentação que você usou a criticidade para alguma coisa. Então, só que eu não reparei no relatório que você colocou uma tabela ou uma fimeca com a ponderação da criticidade. Eu não cheguei a visualizar isso. Então, assim, a pergunta é, você usou uma fimeia ou uma fimeca? Eu usei uma fimeia e na parte de análise de falhas. Mas no método que eu proponho, eu faço uma análise de criticidade que não é aquela análise de criticidade da FIMECA, é uma análise de criticidade que eu proponho no meu método. Então, não é uma análise de criticidade lá na etapa 5, né? Ela é na etapa 3 e 4. Tá, mas então eu posso dizer que você fez uma FIMECA, porque o que quando você faz uma criticidade ali, você usa até uma formulação para chegar nesse valor de criticidade ali, de fato é uma FIMECA, você usou o C da FIMECA, tá? Só não está explícito, mas você fez, tá? E você usou o C da criticidade para tomada de decisão, e de fato é isso que a FIMECA se propõe. Tá? Você faz toda a análise, porque aí você traz a parte de... porque a FIMECA é uma ferramenta qualitativa, né? Mas quando você faz a criticidade, você dá o viés quantitativo, porque você tá somando os números de funções, você está fazendo ponderações nisso, e você chega num número, e depois você chega até no que eu chamo de Risk Priority Number, né? É o RPN. Ou seja, qual é a falha que eu vou atacar primeiro em função da criticidade e do ponderamento que eu faço, entendeu? Então, assim, você fez, né? Você fez a FIMECA, só não colocou lá o C na tabelinha lá, ou seja, na planilha, mas seus slides que você colocou, tá bem claro que você fez a criticidade, tá? Isso não é nenhum demérito do que você fez, pelo contrário, tá? Pelo contrário. Fazer a criticidade numa FIMEA é bem mais trabalhoso, tá? É bem mais complicado. Então, assim, é um mérito fazer, tá? Então, é só um comentário, tá, sobre isso. Com relação ao uso da FTA, você chegou a reparar, assim, quando você começou a fazer a FTA, qual é o momento que você parava de fazer a FTA? Porque isso também é uma dificuldade do uso da ferramenta. Quando que você sentiu que aqui eu desci o nível que eu acho que é de entendimento para parar o FTA? Você consegue visualizar isso? Sim, então no primeiro momento foi difícil. Eu comecei a fazer o diagrama lá no modelo e eu vi que não acabava mais, né? Então eu precisei delimitar. Então eu parei quando a causa chegou, digamos assim, no último componente que ela poderia chegar. Tá. Uma outra coisa, legal, é bem por aí mesmo. Uma outra, digamos assim, stop, né, que dá para ser feito é assim. Quando você chega no que eu chamo de eventos inicializantes, tá? Quando você consegue descer num nível onde você consegue identificar que a partir daquele momento você tem influências do meio, ou você consegue identificar que a partir desse momento ele começa a inicializar o resto do ramo, você para ali. Porque aí, por exemplo, se você, no caso de espaço, se você chega num ponto onde você chega num ambiente espacial, onde o ambiente espacial está influenciando, você não consegue mais modelar a FTA. Então você para no que a gente chama de eventos inicializantes, tá? Na FTA. E ela pode ter 3, 4, 5, 6 níveis, vários ramos. Você pode chegar até ao que a gente chama de falha de modo comum, onde dois ramos diferentes podem ter o mesmo evento inicializante, aí você pode ter a falha independente do caminho, tá? Então, Christopher, talvez seja uma dica aí para próximos trabalhos com Capella, talvez no meu doutorado, você conseguir identificar os modos de falha
numa FTA, chegando aos eventos inicializantes e tirando os modos de falha comum, porque ele é proibido. Né? Por conceito de uma FTA, você não pode deixar uma FTA com falhas de modo comum. Tá? Então, esse é um outro trabalho de mestrado, talvez. Estou brincando de doutorado, mas de mestrado já caberia tranquilamente. Tá? Outro comentário, revisão bibliográfica. Eu gostei da revisão bibliográfica e o resumo das contribuições em forma tabular. É isso que eu achei legal. Você listar lá o que você usou e depois você fez uma tabela, o que cada referência contribuiu. Eu achei isso muito legal, porque às vezes você não está afim de ficar lendo um por um lá, você quer ver, tá bom, mas o que esse artigo, esse trabalho contribuiu? Isso eu achei muito legal, tá? Adotaria na minha, que eu não fiz, eu adotaria de boa. Né? Cris, eu sei que você está chacoalhando a cabeça, é verdade, mas é bom, foi legal. Tá, desculpa me alongar, deixa eu ir para a última parte agora. Desenvolvimento, argumentação. Desenvolvimento, eu coloquei assim, ó, que a argumentação está correto, mas eu acho que você tem que tomar cuidado com algumas afirmações nas listagens das dificuldades, tá? Porque as dificuldades são naturais devido à imaturidade do projeto, tá? Então, na fase inicial, onde só se tem disponível uma árvore de produto, de fato, você não vai conseguir fazer uma análise de falha como deveria, tá? E quando você fala, tive que fazer CONOPS, tive que fazer diagrama N2, de fato é isso mesmo. A gente tem que fazer isso mesmo. Porque se você pegar só uma árvore de produto, ele é pobre, extremamente pobre, e aí você vai ter toda a dificuldade mesmo. E aí vem a relevância do que você fez, porque num caso de um CANSAT, de um trabalho acadêmico, você talvez não chegue a fazer CONOPS, você não chegue a fazer esse nível de detalhamento. Você vai sair de uma árvore de produto e daí você já pode fazer uma análise de falha, e o método propôs isso. Então, é muito bom. E isso tem relevância. Eu acho que ali está demonstrada a relevância do processo, do trabalho, tá? Então, achei muito bom. Tá, eu coloquei assim, no meu ponto de vista, iniciar uma análise de falha ou uma análise de risco deve ser suportado sempre pelo uso de diagramas de informações citadas como dificuldade. Então, assim, eu posso dizer assim, eu jamais começaria uma análise de falha só com árvore de produto. Jamais. Tá? Mas esse método já está me mostrando que eu posso, desde que eu aplique exatamente isso que você fez. Tá? Incorporando um pouco mais algumas coisas. Tá? Então, eu achei muito bom. Deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário. Aplicação do método, ok. O uso da FTA já tirei. As discussões. Cuidado com as afirmações que são usadas para concluir que o método é viável. É preferível mostrar mais os benefícios. Que assim, é sempre a tendência de dar valor ao lado positivo, né? Assim, eu acho que é legal a gente dar bastante peso para o lado positivo da ferramenta do que ficar só falando das dificuldades do não uso ou de falta de informação, mas isso é só um mindset meu, tá? Então, mas eu quis comentar aqui, mas eu vou mandar assim mesmo. Conclusão, ficou um pouco repetitivo no dizer. Não, esquece, isso que eu já retirei, eu pensei um pouco melhor, eu acho que a conclusão tá boa, assim. No geral, achei o trabalho muito relevante, tá? Então, eu acho que vale a pena até trabalhos futuros em cima. Então, quero agradecer e dizer que foi muito bom, tá? Parabéns. É isso. Obrigada. Obrigado, Linelson, pelas suas colocações, contribuições. De muita ajuda aí para quem já teve bastante experiência, né, com análise de falhas. Bom, passo a palavra aí para o professor Christopher do ITA para suas considerações. Prometo que eu vou ser breve, assim. Senão, Gabriel vai ficar chateado comigo. Então, Gabriel, primeiro, assim, é uma longa jornada terminar a faculdade, né? Assim, só quando a gente está vivendo, assim, que a gente vê que a gente começa, assim, né? E no decorrer acontecem várias coisas, assim, que a gente vai passando. E quando terminando, né? Daquela sensação de alívio chegando no final. Então, primeiro, antes de começar, assim, primeiro dar o parabéns por ter persistido, né, até o fim, assim, né, porque todos nós sabemos que é difícil, assim, não é porque a gente está do outro lado da cerca na docência que a gente não lembra como é que foi, né? Às vezes a gente esquece, e aí a gente vira um pouquinho de carrasco, que nem o Eduardo mas a gente se recorda, assim, como é as coisas, né? Tá, então, assim como o Linelson falou,
O trabalho é bem pertinente em termos de uso na área, não só na área espacial, né? Qualquer área, na verdade, ele tem que usar um rol de ferramentas para analisar o sistema, né? A risco é uma delas, né? Tem várias outras que tem que ser analisadas juntas, cronograma, custo, várias outras grandezas de um sistema, eles são vistos de maneira simultânea, né? O Eduardo conhece, assim, já trabalhou assim, a gente tem uma disciplina que é chamada engenharia simultânea, que no fundo é ver isso, né? Ver todos esses aspectos juntos, né? Da construção de um sistema complexo. Obviamente, você pegou um sistema simples, né? Um case para poder conseguir dar pé e fôlego de se fazer, mas imagina que um sistema assim profissional, uma coisa mais concreta, ele teria centenas de componentes, e cada componente teria sua árvore de falhas internas, que você usou o jeito que a gente construiu, né? Foi fazer a árvore dentro de cada componente, né? Independente se é o componente de alto nível ou de baixo nível, a gente consegue decompor a árvore dentro dele, assim, né? Que é o Component Based Fault Tree Analysis, né? E que é o Geônio. Eu até mandei para ele ficou feliz, o autor, né? Meu aluno que fez a ferramenta ficou contente que alguém usou, que quase ninguém usa as coisas que a gente faz. Então, todas essas grandezas, na verdade, elas são analisadas em conjunto, né? Desenvolvimento de um sistema, essas múltiplas visões e pontos de vista diferentes. E bem, você sabe melhor que ninguém que as ferramentas de engenharia de sistemas tentam fazer isso, dar visões diferentes, né? Você fez a tradução lá do Capella, você sabe como é que é, né? A ideia é que cada especialista ele consiga olhar aquela única fonte da verdade e capturar a sua visão do que ele está querendo ver. Então, a ideia é que a gente vá filtrando a informação para cada perfil, mas todas as informações estão, no fundo, interligadas por detrás, né? E dar luz e arranjo a isso é importante, porque, no fundo, assim, tem duas visões da mesma moeda, né, que até um dos princípios da engenharia de sistemas, são 12 princípios, um deles, se não me engano, é o 19º, 10º, de um artigo publicado em 2018 pelo professor Dovidori e outros autores, né, que diz que o papel do engenheiro de sistema é ao mesmo tempo ser sistêmico e sistemático, né? Então não sei se o Eduardo já passou para você, ou você já leu esse aí, são 12 princípios básicos do engenheiro de sistemas, e então é necessário que a gente tenha a visão do todo, né? Consiga entender as relações todas, o que emerge dessas relações, e é o que ser sistêmico, né? E, em contrapartida, a gente tem que ser sistemático, a gente tem que ter um método, né? A gente tem que ter repetitibilidade de tudo que a gente faz, assim, né? Então, quando às vezes a gente força uma ferramenta, um processo, que nem o que você fez, essa grandeza, esse outro lado do engenheiro de sistemas, né, que não é sistemático, não é sistêmico, ele é sistemático, porque a gente precisa ter, a gente é uma engenharia, né? Então a gente tem um processo que é repetido múltiplas vezes. Então por isso dá essa importância de utilizar, aprender e até para a sua vida, assim, né? Talvez você esbarre em outros momentos da sua carreira que você vai precisar, no mínimo, ter o conceito de análise de risco, né? Talvez não use esse arranjo técnico, né, que você estruturou no seu trabalho, né, que é lá dentro, é um arranjo técnico, né, mas no fundo você está lá em cima olhando os princípios, né, do que um serviço de engenheiro faz. Ele olha, entende as relações, entende que tem incertezas naquilo tudo que foi construído naquela proposição, e a incerteza pode ser mais incerteza no ciclo de vida e menos incerteza no decorrer do ciclo de vida. E a gente sabe que a gente tem que ter um método para poder analisar isso tudo. Então, isso tudo é meio que casado, assim. Então, o seu trabalho assim, além de ser um fechamento, é um aprendizado desse ecossistema todo, assim, né? Então, até para você e seus colegas que estão assistindo, assim, né? Então,
É um aprendizado que você fez e está passando para frente, assim, né? Então, olhando o seu texto aqui, assim, né, eu primeiro queria elogiar, claro que eu já tinha falado para o Eduardo, assim, né, você escreve muito bem, assim, tem uma fluidez, assim, de cadência, né, de escrita das coisas, assim, você elencou muito bem. Claro, tem sempre alguns problemas, assim, eu vou citar alguns de maneira grande, até para ficar de histórico e tal, e de sugestão, assim, para a gente conseguir assim, melhorar, até em termos do nosso grupo de pesquisa, assim, né? Uma sugestão que eu gostaria de dar para você, Gabriela, é que e até o Eduardo e eu, né, assim, como orientadores desse povo todo, logo na introdução, talvez fosse interessante, que você colocou lá a introdução, motivação, página 12, e caiu depois no objetivo, assim, né? A gente tem feito aqui, a gente tem que começar a introduzir mais uma subseção, que é, apesar que a motivação é um pouco de definição do escopo do que você vai fazer, mas o levantamento de uma hipótese, assim, porque no fundo você levanta uma hipótese para resolver esse problema, e quando você levanta essa hipótese, você fala assim, beleza, eu vou resolver fazendo isso, com esses objetivos. Então é só, talvez, um meio do caminho, assim, só para fazer a transição, porque em engenharia de sistemas, a gente tem o domínio do problema, o domínio da solução com os objetivos, e tem o domínio da transição, que é a hipótese que a gente faz para poder passar de um caminho para o outro. Também é um dos princípios da engenharia de sistemas. Então, ter essa cara é legal, é interessante, sim, né? Então, eu daria essa sugestão, assim, só para a gente incorporar, é fácil, é só pegar, você me hipótese resolver utilizando blá, 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 blá. Aí depois vem o objetivo, então eu vou resolver a minha hipótese com esses objetivos. E, assim, fica bonitinho, assim, fica organizado, tal, a gente está aprendendo isso aqui também, eu tenho visto, assim, o Eduardo é mais proficiente, assim, mas eu estou aprendendo a ser professor, então eu vou aprendendo algumas técnicas, assim, de como melhorar as coisas, né? Aos pouquinhos a gente vai melhorando, não? Vocês são nossas cobaias, vocês têm que ter ciência disso, assim, né? Aprendendo com vocês. Beleza, em termos de fundamentação teórica, assim como o Nelson comentou, ó, assim, eu acho suficiente para um mestrado, assim, uma graduação. Ela não está muito grande, assim, eu faria modificações na sua estrutura, assim, mas, assim, pode deixar do jeito que está, mas se fosse eu, teria feito modificações, e a primeira modificação que eu faria é em termos dos subcapítulos, assim, né? E, assim, é um debate, eu e o Eduardo, a gente conversa com outras pessoas sobre isso também, porque, na realidade, não existe... Deixa eu tomar cuidado com as palavras. Ela é muito cinza, a fronteira entre engenharia de sistema e engenharia de sistema baseado em modelos. Muito cinza. Por quê? Porque engenharia de sistema baseado em modelos nada mais é do que engenharia de sistemas que tem um softwarezinho legal para fazer as coisas e meio que organizou a casa, assim, né? Mas ela não é diferente de engenharia de sistemas. Ela muda o meio de comunicação, que é de document-centric para model-centric, mas ela continua sendo a mesma coisa. Então, eu até lembro de um congresso que eu fui em Madrid, né? E aí teve um senhor chamado Maximiliano Bandeck, em 2016. Ele levantou a mão, estava fazendo boom de engenharia de sistema baseado em modelos, assim, na Agência Espacial Europeia. E ele falou assim, nossa, eu sempre pensei que eu tivesse feito engenharia de sistema baseado em modelos, porque a gente usa modelos das coisas, né? E na real, sempre usou, assim, então a diferença é que agora a gente tem uma linguagem da engenharia de sistemas que está sendo formalizada, assim, que é o SysML e a variação, claro, que o Arcadia colocou, né? Então, assim, eu não faria, honestamente, essa distinção entre os dois. E eu teria colocado a metodologia Arcadia mais como materiais e métodos do que na revisão bibliográfica, porque no fundo é o seu material, você está usando essa metodologia e por fim, a ferramenta Capella como seu material de trabalho, não tanto como a teoria. O Arcadia, uma metodologia até vai, assim, mas falar do Capella e tal,
eu colocaria no materiais e métodos, mais para frente. Um possível capítulo de materiais e métodos, que são seus, enfim, são você nem teve esse tipo de capítulo, mas seria o que teria colocado bem no início do desenvolvimento, talvez, capítulo 4. Esse aqui as minhas ferramentas que eu vou usar para desenvolver as coisas, assim, né? Assim como falar um pouquinho, quando você falou um pouquinho de FTA, lá na página 18, é legal falar sobre os nomes, tá tudo bem. Eu teria colocado também no materiais, porque aí eu focar, eu sempre gosto de falar que fundamentação teórica é falar assim, o que é tal coisa, assim, né? Então, análise de risco 2 pontos. Aí você só dá análise de modos e efeito de falha análise de árvore de falha e sim, e dá os fundamentos para poder a pessoa que vai ler lá embaixo ver assim, beleza, ó, eu vou usar o que está na página 21, 22, vou usar esses símbolos, né? Esses símbolos todos aqui eu vou usar mais para frente. E aí já casado com a técnica que de fato a gente implementou, que é a árvore de falhas baseada em componentes, né? Que é como esse plugin. É o mesmo plugin, eu tô falando isso, mas é o plugin que o Quintino fez, né? Então é isso, ele fez baseado nessa metodologia, essa variação da árvore de falhas, que é a árvore de falha baseada em componentes, né? Beleza, revisão de literatura é isso mesmo, estado da arte, assim, assim como o Linelso comentou, é essa identificação do que os autores estão falando sobre o assunto e falar assim, beleza, isso aqui surge como num contexto, né, e é isso mesmo, assim, né? E aí, no capítulo 4, que você fala um pouquinho sobre, bem, a sua base é o trabalho tanto do Mantovani e do Venturini, os dois foram escravizados pela gente aqui também. O Venturini ficou mais tempo, né? Agora ele está por curiosidade, agora ele está trabalhando na Stellantis, né, o Matheus Venturini. Stellantis é que faz acho que é Jeep, né, esse carro da Fiat e assim por diante. E ele foi lá porque um dos pré-requisitos era Model-Based System Engineering. Assim, então, para você entender o contexto da pele que está assim. Sim, eu conversei com ele até, porque Stellantis também entraram em contato comigo pelo Excelente. LinkedIn. E até conversei com ele um pouco. Legal. E eu tava com uma veterana sua aqui na minha frente, que era a Carline. A Carline estava aqui, não sei se você conheceu, não? Sim. A Carline estava aqui na frente, acabou de defender o mestrado também, em gestão baseada em modelos acoplado com simulação paramétrica. Assim, né? É um trabalho bem bonito também. E então em termos de desenvolvimento acaba isso com essa situação que o Nelson comentou, que a árvore de produto, no fundo, ele é, com perdão do trocadilho, ele é um produto da engenharia, né, na verdade, né? Então, isso daqui, apesar de você ter usado como base, tudo bem, era sua referência, assim, né? Isso teria nascido na terceira camada do Arcadia, né? Que é o Logical Architecture, quando você começa a conseguir desdobrar o sistema caixa preta, né? Agora como caixa branca na terceira camada, e vai conseguir ver isso daqui. Então, isso aqui, naturalmente, ele apareceria num desenvolvimento partindo do zero, assim, né? E seria mais um dos produtos e não naturalmente sua fonte de informação, tá? É assim, o fluxo natural das coisas, assim, né? E aí foi por isso que sentiu essa necessidade, porque isso tudo, CONOPS, todo esse diagrama funcional, isso tudo teria que estar antes, né? Teria que estar junto, assim, com a árvore de produto, né? Essa era a ideia. Então, exatamente por isso que eu escolhi esse exemplo, para mostrar que eu precisaria realizar esses diagramas antes. Então, eu peguei um exemplo real, quando os meninos construíram o cansete deles, eles usaram só esse diagrama como base. Foi. Então, por isso que eu quis usar esse estudo de caso para mostrar que, além desse diagrama, você precisa de outros. E antes dele. Isso, Então, aí você por isso que eu escolhi o estudo de caso. dá uma chibateada no orientador deles, que fez isso. Eu não vou nem falar quem que foi, né? Tá aí rindo, né? Certeza que tá rindo.
Mas, tudo bem. Mas você entendeu, né? Que você sentiu essa necessidade pelo fato de que não tinha toda essa informação. Você precisava fazer uma análise completa. Sim, Assim, né? o objetivo foi justamente mostrar essa necessidade. Esse é o meu objetivo específico, mostrar que eu preciso de mais coisas além de só o diagrama de árvore do produto. Sim. O fluxo do Arcadia, teoricamente, já mostraria, né? Como resultado, porque você replicando o fluxo, isso assim é um ponto importante, porque partindo da primeira fase do Capella, é a identificação do que os stakeholders querem, assim, né? O que precisa que aconteça assim, no ambiente. E isso teria feito o flow down, e o diagrama de árvore de produto ele surgiria naturalmente, assim, né? Então é só cuidado, porque assim, como você já aplicou o Capella, você já sairia, assim, né? Porque como resultado das análises, assim, né? Se você for desde o início, né? Sendo desde o início certinho, isso já sairia, assim, né? E é só tomar cuidado com esse discurso, né? Só tomar o discurso, porque não é natural, se uma pessoa aplicou engenharia de sistemas, de só ter árvore de produto. Não é o que acontece, assim, né? Ela teria feito mais coisa, teria feito, porque a árvore de produto é uma consequência, né? Não Sim, é, mas você não nasce, você não tem só árvore de produto. Eu sei que esse é um exemplo, né? Mas se a pessoa aplicou engenharia de sistemas já de início, ela teria feito mais coisa, árvore funcional, teria feito decomposição funcional, teria feito arquitetura instanciada, quer dizer, colocar função dentro da arquitetura, né? Já teria feito carta morfológica, até decidir uma árvore de produto que seria utilizada, assim, né? sim, Várias mas outras coisas nessa estariam acontecendo. isso, mas Pode falar. eu concordo com você, mas nessa etapa do desenvolvimento do trabalho é justamente isso que você está falando que eu quero mostrar. Eles desenvolveram um projeto onde eles não usaram engenharia de sistemas. Sim, Então, eu quis mostrar como seria uma análise de falhas em um projeto que não usou engenharia de sistemas. Então, por isso que só tem o diagrama de árvore de produto, e eu não falo que aquele diagrama foi feito com engenharia de sistemas, usando uma abordagem de engenharia de sistemas. Foi apenas um projeto acadêmico, um caso real, que eu quis trazer e mostrar como eu faria uma análise de falhas em um projeto que não usou engenharia de sistemas. Então, esse é o sim, objetivo específico 1, mostrar as dificuldades que isso me traria, né? sim. E aí assim, eu vou conduzir para falar sobre exatamente isso que você falou, assim, né? Porque depois disso você apresentou um método, né? Então segura essa informação aí que que quis mostrar que ó, eu só tenho isso de informação e daí eu vou fazer engenharia de sistemas, né? Eu vou fazer, quer dizer, eu vou mostrar a dificuldade de fazer engenharia de sistemas somente na árvore de produto. Aí você foi lá, fez o método, etapa 1. Etapa 1 é a primeira, pelo que eu entendi, aqui, bem, capturar o que o sistema tem que fazer, que se replicou as 4 etapas primeiras, né, da metodologia Arcadia. A segunda, o que o sistema deve fazer. A terceira, como, né, a quarta, como ele vai ser implementado, que são aí funções físicas, assim, né? E você coloca uma quinta etapa que, a partir dessa arquitetura construída, né, arquitetura concreta, se eu bem entendi, que é onde você aplicaria a árvore de falha. É isso, né? Então, tem a arquitetura concreta, da arquitetura concreta, eu aplico a árvore. Né? E aí eu caminhei isso tudo para fazer a seguinte pergunta, assim, né? Eu posso pegar a árvore de produto, que é uma consequência da engenharia, replicar só e somente ela em cima da etapa número 4, porque eu posso ir lá e desenhar, posso ir lá e diagramar na etapa 4 a árvore de produto, né? E vou ter que fazer as relações, as interconexões das coisas, né? Que não está ali explícito, mas eu faria essa ligação de todos e faria o FTA em cima delas. E pronto, né? Seria feliz. Então, ia funcionar. Eu esqueceria essa etapa 1, 2 e 3, pegaria a árvore de falha, colocaria na 4, identificaria as coisas e faria a árvore de falha em cima dela, assim, né? Ia funcionar igualzinho.
É por isso que eu falei para preocupar com o discurso que você faz. É só isso, assim, né? Porque ia funcionar. É que o que acontece? É importante entender a diferença entre os estudos de caso. Esse estudo de caso da árvore do produto, o assunto a árvore do produto, foi feito no objetivo específico 1, onde eu queria ver as dificuldades. Depois, quando eu proponho um método, eu proponho ele tendo em mente essas dificuldades. E lá na minha aplicação, eu proponho um estudo de caso hipotético meu. Então, Sim, já não que é estou mais falando da árvore de produto. A árvore de produto foi apenas um auxílio para o meu objetivo específico 1. sim, que Para é o eu capítulo entender 5. Isso, para eu entender as dificuldades. E aí depois, o meu segundo estudo de caso, que é a aplicação do método mesmo, já não tem mais relação com aquela árvore de produto lá, é outro estudo de caso. Eu entendi, só que fica, assim, pra ser honesto, Gabriel, fica frágil o argumento, esse que é o ponto, assim, né? Fica frágil, assim, eu concordo com você, mas o discurso fica frágil, assim, né? Eu concordo com o que você disse, mas por quê? Porque tem muito projeto que você entrega para o cara de risco uma árvore de produto e uma arquiteturazinha e ele faz a decomposição dos riscos, assim, né? Sem acompanhar o processo de engenharia de sistemas, o que eu acho incorreto. Mas tem muita gente que faz, assim, e muita empresa grande faz, né? E assim, os sistemas saem. Assim, né? Vai falar, Nelson. Faz, tá Isso. errado e vai sair torto. Mas Esse é o faz. problema. Mas faz, sim. Faz. Muita gente Mas tá faz. errado. Muita gente faz, assim, né? Então é só tomar cuidado. Eu acho que, assim, meu grande conflito psicológico com isso é você ter tentado criticar o outro em vez de só falar assim, vamos fazer todos assim, né? Se eu não tivesse colocado aquele objetivo, talvez a minha consciência estaria mais tranquila, assim, né? Então Entendi. esse foi o meu desconforto, assim. Se eu tivesse falado assim, vamos propor um método para fazer isso, beleza. Propõe, tal, fez um estudo de caso que explica, né, assim, suficiente, então, e porque toda vez e assim, é um problema que nossa área tem, assim, que como validar que o resultado teve melhoria nas coisas, assim, né? Porque a pessoa pode pegar partir de um conjunto de informações e fazer a mesma coisa, assim. E aí, vamos comparar um com o outro, assim, né? Como validar que de fato teve melhora, né? São equipes diferentes, são pessoas diferentes fazendo, são momentos diferentes, eu já tinha informação pregressa. Então, essa comparação é perigosa e talvez, se você... Por isso que eu falei aquilo antes, talvez se eu tivesse pego a árvore de falhas e feito direto uma análise de risco em cima dela, talvez eu tivesse chegado na mesma quantidade de risco que você. Talvez, né? Não sei. Por isso que eu falei, talvez pudesse chegar a algo semelhante, assim, né? E não mostra a força. Então, se você arrancar aquele objetivo, vai ficar lindo. Esse é o seu ponto. Arrancar aquele objetivo, talvez, aí fica O lindo, assim. objetivo dele não foi nem comparar os dois projetos. Na verdade, eu só listei as minhas dificuldades. As que eu encontrei, mas eu não comparei os dois projetos. Eu entendi, mas é que o discurso leva a esse entendimento, assim, pelo menos levou da minha parte, assim, esse entendimento que era isso que você estava tentando propor, assim, né? Deixa eu continuar aqui. Em termos de discussões, assim, passa, benefício, eu acho que o benefício aí, que você colocou na página 57 é mais ou menos isso mesmo, tem muito benefício. Na verdade, é o benefício do Model-Based como um todo, assim, né, que é acoplamento de visões diferentes numa mesma base de informação. Assim. Então, você tem uma base de informação, que é um modelo, e desse modelo você pode acoplar um monte de coisa, né, página 57, 58, você pode acoplar um monte de coisa, e essas análises são conjuntas. Assim. Então, essa é a riqueza de ter o processo inteiro com engenharia de sistemas e conseguir acoplar tudo. Assim, né? Então, essa riqueza
de tudo, assim, né? E conseguir construir. Agora, só para fechar, assim, né? E aí eu não me estendo mais, muito mais, quer dizer, né? Em termos de como você utilizou a ferramenta Capella e de como você fez a árvore de falhas, assim, o quão fácil ou quão difícil você acha para um engenheiro de risco utilizar esse ferramental todo? Qual o seu sentimento, assim, né? Eu senti que ela é bem útil para análises menores, um pouco mais em alto nível, porque quando começou a ficar muito grande o diagrama, ficou bem difícil a manipulação dos elementos ali dentro da viewpoint mesmo. Então, para uma análise muito complexa, eu não sei como seria essa prática. E Nelson, você tem alguma sugestão? Eu acho que tem que quebrar em níveis, É. tá? Porque, assim, essa mesma dificuldade você sente quando você faz uma análise de risco baseada em FIMECA, onde você... E eu passei por isso. E é infinito, assim, a É quantidade. infinito. Você pode chegar a coisas absurdas, né? Grandes. E eu parei no nível 3. Só para você ter uma ideia, Gabriel, quando eu parei no nível 3 da FIMECA, eu já tinha mapeado 384 potenciais riscos de falha sistêmica. Só riscos técnicos. Que a minha dissertação tem a ver com outras coisas, não só risco técnico. Então, assim, quando que eu paro? Por isso que eu perguntei para você, quando é que eu paro a FTA? Quando é que eu paro? Então, assim, é complicado. Tá? Mas, quando você está numa equipe onde você avalia riscos de mais de uma pessoa, tem que ter um consenso da equipe. A análise de risco não se faz com uma única pessoa. Tá? Até porque o cara que faz análise de risco, ele não sabe de tudo. Achar que sabe de tudo é o primeiro erro. Para poder falhar, a análise falha. Tá? Ela vai falhar, ela não vai ter completude, ela não vai atingir os objetivos. Então, assim, não dá para fazer análise de risco sozinho. É. Tem que ter complementos de disciplinas, de outras disciplinas, tá? Porque não é só técnico, né? Financeiro, programáticos, gerais, assim, tem o próprio gerenciamento é um risco das coisas. Então tem vários outros aspectos externos ao sistema. Por exemplo, só por título de curiosidade, eu tenho um projeto com a Suécia, e um dos riscos é a Suécia entrar em guerra com um paizinho vizinho, assim, né? E aí corta relações. E aí o que a gente faz, né? Porque como trabalha compartilhado, parte do trabalho eles fazem e parte a gente faz. E aí é um risco. Vai que eles resolvem entrar em guerra, assim, né? E aí, mano, um risco inimaginável, né? Até o Linelso, na época, a gente brincou sobre isso, que quem diria que o mundo entraria numa situação como entrou e as cadeias produtivas parassem, as pessoas parassem e as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Era um risco que hoje em dia está em backlog de todo mundo, assim, né? Mas antigamente não tinha essa situação. E pensar em todas as condições é muito difícil e requer, primeiro, experiência, né? De vida até um pouco, porque são muitas condições, além do que a gente talvez já viveu, e experiência do que pode acontecer ao redor, assim. Mas é isso. Deixa eu encerrar, porque senão o Eduardo daqui a pouco tá me xingando aqui, certeza. Eu vou olhar o WhatsApp, tem 50 mensagens. Para. Mas fora isso, Gabriel, assim, foram coisas para contribuir, dúvidas, assim, interpretações que eu fiz na leitura, né? E que, mas os dois pontos que eu acho que são importantes de vocês reavaliar é colocar aquela coisa na introdução, melhorar aquela coisa de hipótese, assim, né? Do caminhar da introdução, né? O segundo ponto é talvez aglutinar engenharia de model-based com engenharia de sistemas, botar um tópico só, e avaliar se tira aquele ponto de botar, assim, tirar aquele objetivo, né? Dei uma avaliada se vale a pena, assim, tirar. Então são esses três pontos que eu deixo de sugestão, assim, mas fora isso, Gabriel, muito parabéns mesmo pelo seu trabalho, né? Obrigado pela ajuda das outras vezes aí que você deu pra gente como no grupo de pesquisa, né? Vale a pena, assim, talvez, Eduardo, você considerar de falar com o Stephanie para fazer uma apresentaçãozinha, né? Eu vou fazer o pessoal do Capella vai começar a fazer
um ciclo de webinars brasileiros agora. A gente vai fazer um primeiro agora em agosto, com o pessoal da UFMG. O pessoal da FMG, os alunos da FMG, então vai ser um capela webinar mesmo, em português, vai ser o primeiro. Aí a gente podia marcar e começar a revezar eu e você para poder pegar esses cases do Brasil, do pessoal que usa capela. E, obviamente, os seus alunos também são fonte, né, de utilização, né? Eles querem mais industriais, para ser honesto, assim, né? Porque é onde, assim, cases mais complexos de uso. E, Gabriel, como disse, você está super convidado para o dia que você vem em São José dos Campos, né? E vir aqui visitar o laboratório, ver mais coisas que a gente tem feito em relação ao tema, né? A gente tem feito bastante. Eu estou tentando convencer o Linelso para voltar para o doutorado, mas está difícil. Mas Não tá não, tá facinho. Tá facinho agora. Aí a gente tem feito, e estendo o convite para os outros alunos aí também, quem tiver a oportunidade de vir aqui, vão ser muito bem-vindos, até para estágios, essas coisas, né? E porque a gente tem feito bastante um negócio chamado engenharia de missões, que é subir um pouquinho o nível da engenharia de sistemas, que é a engenharia de sistemas, no fundo, né? E a gente está fazendo acoplando com, a pessoa não está aqui atrás, mas a gente está fazendo um acoplamento com a simulação distribuída, assim, né? Então, cada entidade do Capella, na verdade, é um nó de simulação que tem maquininha de estados lá que simula o comportamento, dá os triggers de tudo tal, e a gente pode percorrer as funções do sistema, verificar se as funções estão todas interligadas, que as capacidades que foram desenhadas em cadeias funcionais ou diagrama de sequência foram cumpridas, criar teste. Eu estou com uma aluna que vai defender dia 28, que vai alinhar que capacidades, casos de teste podem ser alinhados como capacidades, e aí a capacidade tem um functional chain, que no fundo o diagrama é o EFFBD, né? Enhanced Functional Flow Block Diagram, e esse é uma sequência de testes que em modelo, fora a descrição tabular que geralmente se faz no caso de teste, você consegue modelar todas as interfaces, tudo certinho. Então, assim, a gente está fazendo bastante coisa, Gabriela e Eduardo, e aí vale o dia se vocês quiserem, é só vir aqui, não sei como é que está seu futuro, mas se seu futuro for para São José dos Campos e região, não deixa de visitar. São José vai ser muito bem-vindo aqui no ITA, tá bom? Muito e parabéns obrigada. de novo, e não fecha o contato, vamos continuar conversando aí. Com certeza, obrigada. Isso, parabéns de novo, um abraço. Eduardo, devolvo a palavra. Certo, obrigado, Christopher, pelas considerações. Dado o adiantado da hora, vou ser muito breve aí nos meus comentários, até porque tem um pessoal que já está batendo na porta aqui para me passar para outro projeto, que eu já estou atrasado também. Mas, assim, o trabalho da Gabriele foi um trabalho que eu considero muito importante, muito relevante aqui, acho que tanto no grupo de pesquisa, né, no GPESC, quanto na UFSM, tá? Primeiro porque a gente está criando aqui, desde alguns anos para cá, essa abordagem sistêmica, abordagem da engenharia de sistemas que não havia, né? Então a gente está tentando criar essa nova cultura, né? Que acaba gerando vários enraizamentos, meandros novos de outros trabalhos, outras linhas, né? Como é o caso aqui desse método proposto pela Gabriele, que é um trabalho interdisciplinar, né? Visivelmente dá para identificar aí a engenharia de sistemas, né? A própria MBSE, como parte da engenharia de sistemas, como o Christopher bem colocou, a parte da análise de falhas também, a parte de sistemas espaciais, que eventualmente ela tratou também, por se tratar de um CANSAT. Então, a gente consegue ver aí vários elementos de um assunto extremamente relevante que só tende a crescer, né? Na UFSM, no curso, no grupo de pesquisa, no ITA, tem vários trabalhos aí, né? Eventualmente o Christopher me chama aí para ser banca de trabalhos com um viés muito parecido, né? Eu Então, acho que acho no que Brasil tem crescido, né, Eduardo, bastante. Bastante. Até as conversas que a gente tem com o pessoal do Encose, né, Christopher, também está indo nessa linha. Então, assim, só parabenizar a Gabriele, tá, por essas contribuições, né, que
transcendem o TCC, o PFC agora, que chama Projeto Final de Curso, né, que ela vem aí contribuindo com a área desde antes, né, porque ela fez aí uma disciplina de CPIO, né, que a gente chama aqui o CDIO, que é aquela disciplina bem prática de desenvolvimento de projeto. Ela e o colega Bruno, né, que inclusive, acho que o Bruno fez um mestrado aí ele fez mestrado no ITA, não, ele está fazendo mestrado no ITA, eu acho, se eu não me engano, né, Qual que é o nome mas dele? ele é o Bruno, como é que é, Gabriel, o sobrenome dele? Schuster, isso. Ele está no Bruno lado aqui com a gente. Exato. Então, ele junto com a Gabriela, eles fizeram um trabalho nessa disciplina de CDIO sobre o Capella, né, um curso. Aí depois a Gabriela até fez a tradução, né, do site. Então, o site está traduzido em português. Para quem acessar lá o Capella, é graças a Gabriela aí que fez esse trabalho, né. E depois aí fazendo o TCC. E eu já tinha me prometido, tá, como professor, eu tinha prometido para mim mesmo de não orientar mais alunos que estão trabalhando, né, que já estão trabalhando na empresa e tal, por algumas experiências anteriores que eu tive, e aí vem a Gabriela e me mostra que talvez eu esteja errado, que tem situações em que, né, tem certos perfis de alunos que parece fazer sentido e funciona, né. A Gabriela, desde o início, mostrou uma aluna de alta eficiência, né, então ela sempre faz mais do que é pedido, e a gente sempre recebe uma coisa melhor do que a gente espera. Essa é a minha experiência com ela. Muito responsável, né, nas datas, nos horários, escreve muito bem, né, eu acho que ela, no texto dá para perceber isso, né, essa escrita que ela tem facilidade, independência também, de certa forma, aí na pesquisa, né, a gente tinha oportunidades limitadas de encontros, de reuniões, né, algumas a gente ficava horas conversando, né, depois do expediente ou nos horários diferentes aí para se adequar à empresa, né, mas a Gabriela sempre muito profissional, sempre atendendo aí a expectativa, ainda mais aí nessa situação, né, que você está sendo cobrada, com certeza, né, tem seus chefes, as suas demandas, horários para cumprir e tudo mais. Eu anotei aqui para comentar que o trabalho que ela fez foi baseado ali no trabalho que foi feito pelo Lorenzo e pelo Matheus, né? E os dois passaram aí pelo ITA. O Matheus está agora eu acho que é Estelares o nome da empresa, né? Estelares. Stellantis. E o Lorenzo, não sei se você sabe, Christopher, ele trabalhou no esporte, né? Ele fez o estágio no esporte, depois fez uma simulação, né, do mecanismo. E agora ele recém passou, né, eu acho que faz uns meses atrás, ele foi aprovado só na Boston University. O cara está fazendo doutorado em Boston University, né? Então, assim, legal de ver aí onde o pessoal vai indo, né? E a Gabriela está trabalhando numa grande empresa, né? Eu tenho outra aluna sua então, aqui na minha frente que está na Boeing, né? Então, assim, tem vários bons exemplos, assim, né? Pois é, aqui a Aeroespacial tem orgulho, assim, de dizer que os alunos, assim, são muito bons. O nível da qualidade dos alunos é excelente, pelo menos, ou eu tenho muita sorte de pegar alunos, assim, muito eficientes, ou eu acho que, no geral, eles são muito bons, né? A média é alta, eu acho. Não, seus alunos são muito foda, isso é o moral da história. Legal. Que bom, os outros estão ouvindo aí, o pessoal que está no nono semestre aí, ó, saibam que vocês são foda, né? Não é só eu que estou dizendo, é o professor Cris Frei também do ITA. Bom, então, assim, acho que a gente vai absorver aí os comentários, né, as sugestões aí que vocês deram. A gente anotou aqui várias modificações, tá? Então, a gente vai, com certeza, fazer alguns ajustes. É normal que haja sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa para corrigir, para melhorar, uma abordagem diferente, né? Mas eu acho que, assim, ficou excelente. Eu acho que cumpriu com os requisitos, tá, Gabriela? Do meu ponto de vista, cumpriu os requisitos aí de um projeto de final de curso, tá? Bom, como eu falei, né, não vou me delongar muito mais. Eu acho que a gente acho que a gente tinha que sair aqui, né? Acho que é mais fácil nós sair do que todo mundo sair da página.
Como é que a gente pode fazer isso? Você não tem poderes de criar salas temáticas? Talvez eu tenha, mas eu nunca fiz isso no Google Meet, só fiz no outro, aquele. Não, tem aqui, tem lá o triangulinho, quadradinho, bolinha, você pode criar salas temáticas. E aí você cria uma outras salas. Tá, eu vou parar a gravação aqui, só para a gente